Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal de tecnologia de tradução. Pessoal, eu sou Rony Salles, sou tradutor e instrutor de ferramentas de tradução. Você está no canal da tecnologia de tradução. Aqui nós falamos de várias ferramentas que o tradutor usa no dia a dia para realizar seus trabalhos. Por exemplo, Tradus, MemoQ, WordFast, SmartCat, MemoSource e muitas outras, tá? Então a gente troca essas ideias aqui sobre essas ferramentas. Hoje eu quero falar sobre um recurso muito interessante, um recurso muito útil do Tradus. Tá? O Tradus realmente dispõe de várias funcionalidades interessantes, importantes e muito úteis para o nosso dia a dia. E ela vai estar focada aqui, essa ideia, né, esse tutorial, sobre glossário. Mas é um glossário um pouco diferente. Esse glossário, pessoal, como eu estou aqui mostrando para vocês aqui no vídeo, ele se chama Auto-Suggest Dictionary. É um dicionário automático. Esse dicionário ele é gerado a partir da memória de tradução. Nós não podemos confundir a função desse glossário. A palavra está dizendo, é um dicionário. Certo? Isso aqui é um dicionário. Então, a função desse instrumento não é a mesma da memória de tradução. A memória de tradução, ela absorve, né, ela resgata frases dos segmentos, né, e você consegue recuperar de um outro trabalho e trazer para o trabalho atual. Ok? No caso aqui do dicionário, como a própria palavra já diz, você vai conseguir, a partir de uma memória de tradução, poder usar termos, como se fosse um glossário mesmo que você usa lá no Multiterm, que é uma ferramenta do Tradus para criar glossários. Tá? Eu vou mostrar como ele funciona na prática aqui para vocês aqui no editor do Tradus. Então vejam só. E aí em seguida eu vou mostrar para vocês como criar esse tipo de dicionário com uma memória de tradução. Então vejam comigo aqui no editor e vocês vão entender. Então aqui no editor, aqui onde eu realizo a tradução, que você já conhece muito bem, eu estou preenchendo esses segmentos, né? Na verdade eu já fiz isso, a tradução já foi feita. Porém, o que eu vou fazer aqui? Olhem só, eu vou esvaziar esse segmento, tá? Para dar um exemplo aqui do que eu preciso, do que nós vamos criar a partir da memória de tradução. Eu vou começar a digitar a tradução e vocês vão ver o que eu quero, o que é mais importante aqui, o foco do nosso conteúdo aqui, olha. Olhem só, olhem só, eu vou focar aqui, mostrar para vocês aqui o que eu quero com essa situação aqui. Quando eu comecei a digitar, vejam bem, quando eu comecei a digitar, a partir do momento que eu digitei a letra E, ali como vocês estão vendo, o Tradus, ele rastreou dentro da memória de tradução, a partir desse recurso que vocês vão aprender a usar, os termos que vamos dizer assim, que ela supôs, que a máquina supôs que eu precisaria usar. Certo? Que são palavras que começam com a letra E. Vejam só ali, por exemplo, economia mista, econômicos e uma série de outras palavras. E aí, certamente eu vou precisar da palavra econômica, né? Então eu clico aqui para decidir a palavra que eu vou usar. Então eu dou um clique aqui e ela já vai aparecer ali. Vamos para mais um exemplo. Tá? Crescimento. Vejam só. Aqui tem um outro detalhe importante para a gente observar, que é o seguinte. Deixa eu ampliar aqui e explicar para vocês. Eu tenho duas situações aqui, tá? Eu tenho uma palavra, crescimento, que ela aparece com um ícone verde, né? Que é aqui um símbolo de A a Z, que quer dizer, essa palavra ela vem do glossário que eu criei no Tradus, no Multiterm. Então ela não é o glossário da memória, certo? O dicionário da memória, ela tem essa cor azul. Tá? Então isso aqui vem da memória de tradução, em forma de palavras. Aqui o que eu expliquei para vocês no início. A memória de tradução ela tem a função de resgatar todo o segmento, seja totalmente igual ou um fuzzy match. No caso desse dicionário, que ele é gerado a partir da memória, não será a frase inteira, e sim palavras. Certo? E aí você decide qual palavra você vai usar aqui na sua digitação. Então vamos ver, vocês vão ver agora, na próxima etapa aqui do nosso tutorial, como gerar esse tipo de glossário. Essa é uma funcionalidade, uma função, um recurso que o Tradus oferece que é muito interessante, que a gente pode gerar esses dicionários a partir da memória de tradução. Então isso que a gente vai aprender a fazer agora, tudo bem? Então eu vou aqui, na próxima etapa, mostrar para vocês como criar esse dicionário.
Ok, então vamos aos critérios, né? São os critérios que eu preciso aplicar para ter a condição de criar esse glossário automático a partir da memória de tradução. Ponto número 1. Obviamente vocês vão precisar da memória de tradução, tá? Essa memória de tradução, ela está em TMX, ok? Então isso já facilita, né? É uma memória aqui em TMX. Esse é o ponto número 1. É necessário ter, né, dispor de uma memória de tradução. Ponto número 2. É importante que essa memória ela tenha pelo menos 10.000 unidades de tradução. As unidades de tradução também podem ser entendidas como segmentos, né? Elas têm 10.000 segmentos. Ou seja, precisa ter um número de segmentos gravado aí nessa memória significativo. Porque aí o sistema vai poder fazer uma busca de todos os termos ali e usar esses termos como um dicionário ali no momento que você estiver digitando lá no editor, tá? Então, são esses dois pontos, memória de tradução, obviamente, e essa memória ela tem que ser uma memória com pelo menos 10.000 unidades de tradução. Se houver menos, o sistema vai emitir uma mensagem avisando de que ela não é o suficiente para gerar esse glossário. Então esse é o ponto, é o critério que a gente tem que considerar. Tudo bem? Então é importante ter memórias bastante grandes para podermos fazer isso. Agora a gente vai lá no Trados para a gente criar realmente esse glossário, tudo bem? Então venham aqui comigo. Ok, então vamos criar o nosso dicionário a partir daquela memória de tradução. Eu peço que vocês venham para cá, a partir da página inicial do Trados, eu vou para esse comando aqui, onde nós vamos criar aí o nosso dicionário automático, né, a partir da nossa memória de tradução. Eu clico aqui e logo aqui eu já sei que eu preciso inserir a memória de tradução, que é justamente aquela memória da qual nós falamos há pouco. Eu clico aqui e vou até ela, tá? Ela está aqui, ok? Essa é a memória de tradução. Eu clico aqui e confirmo logo aqui em abrir, tá? Feito isso, pessoal, nós vamos para o próximo passo, tá? Que é para, vejam só, aqui nós temos o local onde ela está sendo salva, ok? E a gente precisa observar bem. Uma coisa aqui, não, tudo certinho aqui, ó, em inglês, português, e aí eu vou para Next. Verifico o par de idioma, está ok, e venho para Next novamente. Aqui, eu consigo ver quantas unidades de tradução eu tenho nessa memória. Ela é uma memória bem grande, né, bastante robusta. 127.000 unidades de tradução aí, como vocês estão vendo ali, não é? Ok, então o que é que eu vou fazer? Para não demorar muito o processamento, né, a criação do glossário, eu vou diminuir esse tamanho aqui para ela rastrear apenas, vamos dizer assim, 20.000 unidades, tá, de tradução aqui, como vocês estão vendo. Ok? O interessante é que se vocês colocarem totalmente aqui, o dicionário fica muito mais robusto, fica muito mais amplo, abrangente, mas demora um pouco mais para processar. Então, para fim de exemplo, eu vou deixar aqui pequeno para que a gente possa fazer rapidamente. Feito isso, eu venho para Next, ok? E aqui eu vou escolher o local onde eu vou salvar esse dicionário, tá? Então o local, não pode esquecer essa etapa aqui, que é o Location, né? Etapa número 4. Eu venho para Browse, ok? Venho aqui nessa memória de tradução e vou deixar ela aqui mesmo, tá? Inglês, eu vou colocar assim, inglês, nomeando, inglês, português, auto suggest dictionary, tudo bem? Aí eu salvo e agora eu vou continuar aqui com a próxima etapa para concluir. A partir daí, o Trados começa a fazer, ele começa a gerar o glossário, né, o dicionário, certo? Então é só aguardar um pouquinho e já o glossário, o dicionário já vai estar prontinho e a gente vai ver a etapa de como usar esse glossário ali na prática mesmo durante a tradução. Muito bem, então foi concluído o processo de criação do dicionário, tá? Realmente muitas unidades foram aqui exportadas, né, para a criação do dicionário. E aqui a gente já chegou na etapa final, ok, pessoal? Então vamos para Close
e concluir. Agora, vamos lá na pasta onde esse dicionário ficou salvo, né, para onde ele foi enviado a partir do momento em que ele foi criado aqui nesse processo aqui que vocês acompanharam. Vamos olhar e em seguida eu vou dar um exemplo aqui de como, vou mostrar como inserir ele aqui para ser usado numa tradução. Pronto, já estamos aqui na pasta. Lembram que eu tinha 2 arquivos? Agora eu tenho 3 arquivos. Vejam que a memória pode ser TMX, pode ser SDLTM para gerar esse dicionário. E a extensão, talvez não seja importante se preocupar com isso agora, mas a extensão desse tipo de dicionário é BPM, tá? Só por curiosidade. Então eu tenho aqui o dicionário, né, um dicionário que foi criado a partir da memória de tradução, ok? E agora eu vou inserir ele na ferramenta e usar ali durante a tradução como eu fiz ali no início do nosso tutorial, tá? Então vamos voltar lá para o editor. Então aqui a partir do editor, qual é o que é que nós vamos fazer? Imaginemos o seguinte: vocês lembraram que vocês têm esse dicionário em algum local que vocês sabem que local é esse, que é aquela pasta, certo? E agora vocês precisam usar isso aqui também, além dos glossários que vocês já usam aqui no dia a dia mesmo no Trados. Para isso, a gente vem para cá, para Project Settings, tá? Cliquem aí. E aqui vocês vão descer até vir aqui nessa parte onde mostra os idiomas, né? Logo aqui abaixo, ok? São os idiomas que eu estou usando agora no projeto. Eu clico aqui e ao clicar aqui vai abrir essas opções e uma delas é esse aqui, olha só. Auto Suggest Dictionary, tá? Então é observar bem com cuidado. Eu dou um clique e ao clicar eu tenho essa janela aqui. Eu vou remover esse aqui que eu já estava usando, tá? Então ao clicar aqui em Auto Suggest Dictionary eu tenho essa janela em branco, ela está aqui sem dicionários, mas eu vou acrescentar agora o dicionário que nós acabamos de criar. Para isso nós vamos para Add, que quer dizer adicionar, clico aqui. E aí eis que eu estou aqui com o meu dicionário criado da minha memória de tradução, como eu acabei de mostrar para vocês, tá? Marco e confirmo aqui com abrir, ok? E aí vou para OK. A partir daqui, nós temos o dicionário já habilitado para uso. Vejam só. Eu vou digitar aqui algumas palavras. Ó, comecei a digitar, ele já começa a sugerir, tá? Várias palavras aqui que começam com a letra I. Tá? Então, pessoal, isso aí é mais uma dica do nosso canal, ok? Tech Traduções. Se inscrevam, tá? Eu peço que vocês se inscrevam e assim eu posso me motivar a criar mais conteúdo para vocês aqui, voltado para a tecnologia de tradução, tá? Então, até a próxima oportunidade aí, tá? Um abraço e em breve a gente volta com mais coisas aí.